Você já se perguntou se o Irã aparece nas profecias do fim dos tempos? Quem são, afinal, Gog e Magog? E o que tudo isso tem a ver com Ezequiel, Apocalipse e os conflitos que vemos hoje no Oriente Médio? Se você busca respostas claras e fundamentadas, sem achismos, esse vídeo é para você. Hoje vamos desvendar, passo a passo, um dos mistérios mais intrigantes da profecia bíblica, conectando o que está escrito há milhares de anos com o cenário geopolítico atual. Prepare-se para entender, de forma visual e objetiva, o papel de nações, como o Irã, na escatologia bíblica. Assista até o final. Você nunca mais lerá essas passagens do mesmo jeito. A profecia de Gog e Magog aparece, com destaque, nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel. Ali, Deus fala ao profeta: Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal. Profetize contra ele. Ex 38:2. Essa passagem descreve uma grande coalizão de nações que marchará contra Israel nos últimos dias, liderada por Gog, um líder misterioso vindo da extremidade do norte. Logo em seguida, o texto lista os aliados dessa coalizão: Pérsia, Cuxi, Puti, Gomer e a casa de Togarma. São nomes antigos que, para o leitor moderno, podem parecer distantes ou irrelevantes, mas é aqui que a compreensão começa a ficar fascinante. Essas nações antigas correspondem a regiões muito conhecidas hoje. Pérsia é o atual Irã. Cuxi é a Etiópia ou o Sudão. Puti é a Líbia. Gomer pode estar ligado à Europa Oriental ou Turquia. E Togarma também aponta para áreas da atual Turquia ou Ásia Central. Meseque e Tubal são comumente associadas a partes da Rússia ou região caucasiana. E Gog, um líder simbólico ou literal que virá da extremidade do norte, provavelmente da mesma região. Agora pense comigo. Será coincidência que essas nações, com nomes diferentes hoje, estejam cada vez mais alinhadas política e militarmente, e que muitas delas compartilham um posicionamento hostil em relação a Israel? Vamos focar por um momento na Pérsia, o atual Irã. A Bíblia cita a Pérsia diretamente em Ezequiel 38:5, como parte ativa da coalizão contra Israel. No contexto bíblico, a Pérsia era um império poderoso, conhecido por seu papel no retorno dos judeus do exílio da Babilônia. Mas em Ezequiel, ela aparece como inimiga de Israel em uma guerra futura. Hoje, o Irã moderno tem um histórico constante de tensão com Israel. Suas autoridades frequentemente declaram o desejo de eliminar o Estado judeu. Apoia grupos armados como o Hezbollah e financia operações anti-israelenses por meio de aliados estratégicos na região. Além disso, mantém uma aproximação geopolítica crescente com potências como a Rússia e a China, algo que ecoa diretamente a formação da aliança profetizada. Será que Ezequiel estava vendo os noticiários de 2025? Não, mas ele estava vendo o que Deus revelou sobre o futuro. A profecia não é adivinhação, é revelação divina, dada para preparar e alertar o povo de Deus. Mas aqui surge uma pergunta comum. Gog e Magog são pessoas, lugares ou símbolos? A resposta não é simples, e é exatamente por isso que tanta confusão existe ao redor desse tema. Em Ezequiel, Gog parece ser uma figura específica, um líder real que lidera uma invasão literal. Já em Apocalipse 27:9, após o milênio, Gog e Magog reaparecem, mas agora como representação das nações da terra que se rebelam contra Deus. Isso indica que a expressão Gog e Magog pode ter tanto um aspecto literal quanto simbólico. Literalmente, pode apontar para um bloco geopolítico real. Simbolicamente, representa a resistência final das nações contra o reino de Deus. Ambas as interpretações podem coexistir. O importante é entender o espírito da profecia, uma grande batalha espiritual e física entre os reinos humanos e o plano eterno de Deus. E como isso se conecta com o tempo atual?
Basta olhar para o noticiário. Tensões entre Irã e Israel aumentam constantemente. O programa nuclear iraniano é visto como ameaça global. A Rússia, envolvida em vários conflitos, se aproxima do Irã em alianças estratégicas. O Oriente Médio continua sendo o epicentro de disputas religiosas, militares e ideológicas. É neste caldeirão explosivo que a profecia de Ezequiel ganha nova luz. Será que estamos vendo os primeiros passos da profecia se cumprir? Não é possível afirmar com certeza, mas os sinais são claros. O mundo caminha para um cenário que se parece, e muito com o descrito pelo profeta. Cabe a nós vigiar e discernir. Não se trata de sensacionalismo, mas de sensibilidade espiritual. E mesmo quando tudo parece caminhar para o caos, a profecia deixa algo claro. Deus está no controle. Em Ezequiel 39, é o próprio Senhor quem derrota a coalizão inimiga. Ele age de forma sobrenatural, trazendo juízo sobre as nações e mostrando sua glória diante do mundo. A mensagem central não é apenas sobre guerra, mas sobre soberania divina, sobre o Deus que governa a história, mesmo quando parece que o mal está vencendo. E o que isso significa para você hoje? Significa que a Bíblia é viva, que ela fala não apenas do passado, mas do presente e do futuro. Que a fé cristã não é desconectada da realidade, mas profundamente enraizada nos eventos do mundo. E que Deus convida você a viver com os olhos abertos, o coração vigilante e a alma cheia de esperança. Não precisamos temer o fim, precisamos estar prontos. A profecia nos alerta, mas também nos conforta. Ela nos chama a confiar, a orar, a pregar, a nos posicionar como filhos da luz em meio às trevas. Hoje, milhares de iranianos estão encontrando Jesus, mesmo em meio à perseguição. Eles têm sonhos com o Messias, experiências sobrenaturais, encontros reais com o Deus vivo. Isso nos mostra que, mesmo as nações vistas como inimigas, estão no alcance da graça. Gog e Magog nos alertam, mas também nos chamam a orar pelas nações. A profecia não é apenas uma lente para ver o que está por vir, é também um chamado à ação. Recapitulando, vimos hoje como as profecias de Ezequiel e Apocalipse mencionam Gog, Magog e a antiga Pérsia, o atual Irã. Mostramos as possíveis conexões com os dias de hoje, exploramos as interpretações e, mais importante, fomos levados a refletir espiritualmente sobre o nosso papel nesse tempo. Se esse conteúdo falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que ama estudar as Escrituras. Comente aqui embaixo. Você acredita que já estamos vendo a preparação para essa grande guerra profética? Qual sua visão sobre o papel do Irã no fim dos tempos? E no próximo vídeo, vamos analisar com mais profundidade o papel da Rússia nas profecias de Ezequiel 38 e o que isso revela sobre o avanço do cumprimento profético no século 21. Até lá, e lembre-se, quem conhece a profecia caminha com propósito.